Olá pessoal do canal Academia da Vida, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo para abençoar a tua vida e queremos nesse vídeo falar sobre oração. Eu tenho visto que muitas pessoas encontram alguma dificuldade para orar, algumas pessoas por não entenderem muito bem esse processo, algumas pessoas também pela correria, pelo ativismo, são tantas atividades e às vezes não tem tempo e é importante demais que nos apliquemos à oração. Mas por que é importante que nos apliquemos à oração? Então, nesse vídeo eu quero trazer cinco razões, 5 motivos para nós orarmos. É claro que tem muito mais motivos para orarmos, mas eu quero trazer um vídeo condensado, então eu selecionei 5 razões, 5 motivos para nós orarmos. E eu acredito que isso vai ajudar muito você nesse processo de se dedicar à oração. Afinal, a Bíblia fala orai sem cessar. Aliás, esse é o primeiro motivo para nós orarmos, porque é uma determinação bíblica. Então, a primeira razão para orarmos é porque é uma determinação bíblica. Lá no primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 7, diz, orai sem cessar. Então, a oração ela deve ser uma oração contínua, ela deve ser uma oração que não cesse. Ou seja, nós precisamos ter a oração como um estilo mesmo de vida. Precisamos orar continuamente, diariamente. Agora, você não precisa fazer da oração uma reza. Você não precisa todos os dias chegar lá e fazer a mesma oração. Bom, paguei por hoje. Não, não pode ser assim. A oração deve ser algo espontâneo. Você deve ir à presença de Deus para orar de maneira espontânea. Deus se agrada de orações que sejam espontâneas. Não é pelo muito pedir, não é repetindo de maneira vã as palavras que você vai ser atendido por Deus. A oração deve ser algo espontâneo que vem do nosso coração. Temos também um outro versículo lá em Mateus capítulo 21, versículo 22. Jesus disse que tudo aquilo que nós pedirmos em oração, crendo, nós receberemos. Então, está vendo? Jesus disse que nós precisamos orar. E tudo aquilo que nós pedirmos na oração, se nós crermos, nós receberemos. Assim como também o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então é óbvio que a Bíblia está recheada de conselhos para orar. Precisamos sim estar orando. E a segunda razão para nós orarmos é porque a oração é a principal maneira de mantermos relacionamento com Deus. Todo relacionamento tem como base o diálogo, não é? Eu não consigo imaginar um relacionamento entre duas pessoas onde não há diálogo, onde não há conversa, onde as pessoas não falem, não conversam. Então a base dos relacionamentos está no diálogo, está na conversa. E orar é falar com Deus. Só que quando algumas pessoas imaginam que a oração ela é simplesmente entrar na presença de Deus e começar a falar sem parar. Na verdade, oração não é só você entrar na presença de Deus e começar a disparar, falar. A oração é o momento em que você entra na presença de Deus e você fala com Deus, mas você também ouve a voz de Deus. Você fala com Deus, mas no teu espírito você ouve Deus falando com você. Muitas soluções vieram a partir da oração. Enquanto a pessoa ora, Deus vai falando, Deus vai trazendo soluções, Deus vai aconselhando. Muitas ideias excelentes surgiram pela prática da oração, no momento da oração. Eu mesmo, quantas vezes Deus falou comigo no momento em que eu estava orando. Então, no momento em que nós estamos orando, o Espírito Santo começa a nos revelar coisas tremendas de Deus. Então, a oração ela é um diálogo e ela é a forma mais importante, ela é a principal maneira de estabelecermos esse relacionamento com Deus. Tanto que nós vamos encontrar Paulo dando um exemplo, quando Paulo vai falar sobre o espinho na carne, ele vai dizer que ele orou 3 vezes ao Senhor. E o Senhor respondeu, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então foi no momento em que Paulo orava que veio a resposta de Deus. Que Deus falou, que o Senhor falou, a minha graça te basta. Então é na oração que nós temos um relacionamento, nós podemos ouvir a voz de Deus, nós podemos conhecer a vontade de Deus no momento em que nós estamos orando. E a terceira razão pela qual devemos orar é que pela oração nós vencemos as dificuldades. E aí eu quero ler aqui alguns versículos. Vamos ler aqui um versículo, por exemplo,
na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16, olha o que diz aí, ó. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, aproximando do trono da graça de Deus, com confiança, e assim nós receberemos misericórdia e vamos encontrar graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, quando nós oramos, nós vencemos as dificuldades da vida. O livro de Salmos, capítulo 50, versículo 15, Salmos 50, 15, olha o que está escrito aí, ó. E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, a Bíblia fala que nós devemos, no momento da dificuldade, da angústia, no momento do sofrimento, clamar, porque Deus com certeza vai trazer livramento no momento da dificuldade. E também vamos ver aqui o livro de Salmos também, ainda no capítulo 107, versículos 19 e 20, que diz assim, ó. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Então, clamar a Deus faz com que a gente vença as dificuldades da vida. E a quarta razão pela qual nós devemos orar é que pela oração nós saímos desse nível material, carnal em que vivemos e a gente adentra o portal do Espírito. A oração nos eleva, a oração nos leva a um nível espiritual. A oração nos transporta para algo que transcende o que é material, o que é carnal. Aquele que se dedica à oração, ele acaba tendo uma vida de maior intimidade com Deus. Por quê? Porque ele acaba sendo transportado para um nível espiritual. Quando a gente está orando ali e a presença de Deus vem, nos envolve e nos transporta realmente para algo maior. E eu quero trazer aqui o exemplo de Daniel. Daniel, capítulo 9, versículos 20 e 21, tem esse relato. Ó, estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado, o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que é o anjo, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Então, na hora que Daniel estava ali orando, clamando, confessando pecados do seu povo, foi a hora que Gabriel, enviado por Deus, vem para revelar a Daniel tudo aquilo que aconteceria, revelar a Daniel o que significavam as visões e os sonhos que ele teve. Foi na oração que Daniel, então, ele teve um contato maior com aquilo que é espiritual. Então a oração, ela nos leva, ela nos tira, né, desse plano de carnalidade, de materialidade que nós vivemos e nos coloca num nível de espiritualidade. A gente consegue entrar numa atmosfera daquilo que é espiritual. Somente pela oração nós conseguimos isso. Por isso, quanto mais nos dedicarmos à oração, mais espirituais vamos sendo. Quanto mais nos dedicamos a uma oração sincera diante de Deus, veja que Daniel estava confessando os pecados dele e do seu povo. Quanto mais nós oramos, né, e nos dedicamos a buscar a Deus em oração, mais nós vamos sendo elevados na nossa espiritualidade. E a quinta e última razão pela qual devemos orar, ela acaba sendo uma consequência de todas as demais. A quinta razão pela qual devemos orar é que pela oração nós recebemos poder de Deus. Recebemos poder de Deus através da oração. Quando Jesus estava instruindo, dando as últimas instruções aos seus discípulos, Jesus disse para eles, olha, vocês não devem se ausentar de Jerusalém. Fiquem na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vamos ler os versículos que se referem a esse episódio e vamos ver que tremendo é isso. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8. No versículo 14, vai dizer assim, ó, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então haviam 120 ali naquele local, no cenáculo. E o capítulo 2, versículos 1 e versículo 4, vai dizer assim,
Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Olha que tremendo! Então eles ficam em Jerusalém, eles ficam reunidos, eles ficam em oração, e de repente veio sobre eles o Espírito Santo, repousou sobre eles línguas de fogo, e eles foram cheios do poder do Espírito, cheios do poder. Aquilo mudou completamente a vida daqueles homens, daquelas mulheres, e foi o cumprimento da promessa do Senhor: não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo. E veio quando eles estavam todos reunidos, unanimemente, em oração. Vamos nos lembrar também de Moisés. Se lembra quando Moisés passa 40 dias e noite no Sinai? E quando Moisés desce do monte, as pessoas não podiam olhar para Moisés porque a pele de Moisés reluzia. A pele de Moisés brilhava, refletia a glória de Deus que se manifestou a Moisés lá no Sinai naqueles 40 dias e noite. Então o poder de Deus, ele vem sobre as nossas vidas quando nós nos aplicamos à oração. Agora, a nossa oração não tem que ser apenas aquela coisa formal, ó Deus. Não, a oração tem que ser algo sincero. Devemos entrar na presença de Deus em sinceridade e de maneira espontânea e desejar a presença dele em nossa vida. Então, precisamos nos aplicar à oração. Aquele que não ora, geralmente, torna-se uma pessoa fria, torna-se uma pessoa muito tendente às práticas do pecado. As pessoas que não se dedicam a uma oração sincera, elas são facilmente arrastadas pelas coisas deste mundo, pelas práticas deste mundo. As pessoas que não se dedicam a uma oração sincera, elas são muito frágeis, são muito fracas. São pessoas que realmente não têm um alicerce, não têm uma firmeza diante de Deus. É importante que nós oremos. Servir a Deus, estar em uma igreja e não se dedicar à oração faz com que sejamos apenas religiosos, meramente religiosos, nominalmente religiosos. Deus quer relacionamento. O nosso Deus é Deus de relacionamento. Então, pela oração, nos relacionamos com Ele. E isso deve ser uma prática diária. Isso deve ser um exercício diário. Às vezes você vai ter dificuldade no início por não ter o hábito, mas depois você vai se acostumando. E é como um músculo. No início você tem muita dificuldade de praticar os seus exercícios físicos, mas depois o seu músculo vai se acostumando e você vai pegando pesos cada vez maiores, né? Então a oração também é assim. Você começa devagar, você vai ter alguma dificuldade no início, mas à medida que você vai se habituando a orar, à medida que você vai se habituando a orar, você então passa mais tempo orando. Você vai se habituando na oração e você vai desejando cada vez mais tempo de oração. O importante é que você se dedique, o importante é que você se aplique à oração. Só podemos vencer nesse mundo pela fé com oração. Que Deus te abençoe, que Deus desperte em você esse desejo de orar, que você seja uma pessoa que se aplique cada dia mais à oração e que isso te faça crescer na presença dele, que isso te faça conhecê-lo cada vez mais e que você seja então uma bênção na sua igreja, que você seja uma bênção na tua família, que a oração te transforme, que a oração te coloque mais perto, mais próximo de Deus, ok? Deus te abençoe, fique com Deus, fique na paz.